Recording in progress. O acordo do Mercosul e a União Europeia, que foi firmado agora no dia 17 de janeiro. Na medida em que a gente estiver apresentando, a gente vai fazer algumas discussões de exemplos práticos. Não quero aqui me posicionar como aquele que sabe tudo, mas tenho alguma experiência, tenho bastante visão na área e espero poder compartilhar com vocês conhecimentos que vão, pelo menos, gerar dúvidas, gerar o desejo de aprofundamento, e nesse desejo de aprofundamento a gente vai ter o maior prazer em poder ajudá-los. Mas vamos lá, vamos começar com um conceito importante: residência fiscal. Eu coloquei na tela aí para vocês, né, um conceito. Residência fiscal é um conceito jurídico tributário que define o país ou jurisdição onde uma pessoa física ou jurídica ela é considerada para fins de tributação. Em outras palavras, para quem eu pago imposto? Então vamos pensar. Um cidadão americano que se mude ao Brasil, ele deixa de pagar imposto nos Estados Unidos e só paga imposto no Brasil? Ou ele não paga imposto no Brasil e paga imposto só nos Estados Unidos? Ou não paga em nenhum dos dois? Então o que vai definir onde ele paga impostos, onde ele cumpre as obrigações acessórias, também é esse conceito de residência fiscal, tá certo? Então, em outras palavras, é o vínculo que determina em qual Estado soberano tem o direito de cobrar os impostos. E aí, na literatura sobre o tema, pessoal, a gente encontra princípios de tributação, né? E eu quero aqui fazer referência a pelo menos 4 desses princípios. O princípio da territorialidade, o princípio da universalidade, da fonte e da nacionalidade. Pelo princípio da territorialidade, palavrinha difícil essa, o país, ele só cobra imposto da renda gerada dentro do seu território. Pelo princípio da universalidade, o país vai cobrar imposto em qualquer parte do mundo que seja gerada renda. Então, no caso do Paraguai, o Paraguai adota o princípio da territorialidade. Ele não cobra impostos de renda gerada fora do país. Os Estados Unidos e também o Brasil adotam o princípio da universalidade, ou seja, uma vez residente fiscal nos Estados Unidos ou no Brasil, você tem que informar e oferecer a tributação à renda em qualquer parte do mundo que ela seja auferida. No caso do Brasil, você pode cessar a residência fiscal fazendo a chamada declaração de saída. E ainda pelo princípio da fonte, o Estado soberano ele tributa quando a fonte geradora está dentro do território brasileiro. Ela é chamada também de territorialidade material. Vamos estar aqui, né? Eu já citei para vocês exemplos dos Estados Unidos, Brasil, Paraguai. Então, naquele meu exemplo, um cidadão americano que vem ao Brasil, como os Estados Unidos adotam o princípio da universalidade, aquele que é residente fiscal nos Estados Unidos, ele pagará imposto tanto nos Estados Unidos como no Brasil. O brasileiro que ainda é residente fiscal no Brasil e ele se muda a um outro país e gera renda, ou ele tem renda em outro país, independentemente de morar naquele país, ele vai ter que oferecer ao fisco local a renda e agregar assim a sua base de cálculo para fins de tributação. A pergunta que não quer calar é: como é que eu me torno residente fiscal? No caso dos Estados Unidos, nasceu americano, você será residente fiscal, porque eles adotam também o princípio da nacionalidade, junto com o princípio da universalidade, de maneira que você não faz como pessoa física a sua declaração de saída. Você vai sempre, enquanto cidadão americano, pagar impostos.
Você também se torna residente fiscal nos Estados Unidos se você permanecer, tem uma regra um pouquinho complexa, mas basicamente, se você permanecer mais de 183 dias no território americano, você se torna residente fiscal. Se você tiver um visto permanente, como o Green Card, você também se torna residente fiscal. No caso do Brasil, se você permanecer no Brasil mais de 183 dias ou nascer em território brasileiro, você também vai se tornar residente fiscal. E, no caso do Brasil, você pode, mediante a saída do país, fazer a sua declaração de saída e deixar de ser residente fiscal. E dá mais alguns exemplos aqui. Imagina um programador, um empresário digital brasileiro que presta serviços lá nos Estados Unidos, remotamente. Então ele está auferindo renda nos Estados Unidos e ele deseja não mais ser residente fiscal no Brasil. Ele muda a sua residência fiscal para o Paraguai. Então a renda é gerada nos Estados Unidos. Ele não é mais residente fiscal no Brasil, porque ele alterou a sua residência fiscal ao Paraguai. E aí, olha que situação interessante. Como o Paraguai só cobra renda de quem, quando ela é gerada dentro do território, o Paraguai não vai exigir desse programador, desse empreendedor digital que está auferindo renda nos Estados Unidos, ele não vai requerer que ele pague ou cumpra declarações aqui no Paraguai. Os Estados Unidos, em algumas circunstâncias, também não vai requerer que esse empreendedor digital ele pague impostos nos Estados Unidos, a menos que ele tenha um escritório, a menos que ele tenha funcionários, mas se ele não tiver uma presença física, ele também não paga impostos lá. Portanto, existe uma possibilidade de um empreendedor digital, apenas para dar exemplos de aplicação prática dos princípios, de desenvolver uma atividade econômica e estruturar um modelo de negócio que poderá tender a zero de impostos. Então, uma das aplicações práticas da residência fiscal, principalmente para a pessoa física, é encontrar um modelo em que ele possa ficar num país que a residência fiscal, como o Paraguai, o permita, o exonere de pagamento de impostos sobre renda no exterior, tá certo? A pergunta é, falando especificamente do Paraguai, como é que eu me torno residente fiscal no Paraguai? Primeiro você precisa aplicar para uma residência temporária. Você pega aí um voo, ou pega um ônibus para quem estiver perto, atravessa a ponte da amizade, vai lá em Cidade do Leste e você então faz a aplicação com o seu passaporte, com a sua certidão de nascimento ou com a sua certidão de casamento devidamente apostilada, comprovante local de endereço, e você aplica para a residência temporária, que tem um prazo de 2 anos. Uma vez que essa residência temporária é concedida, você está apto para pegar o CPF do Paraguai ou o RUC, que é o registro de contribuinte, né? Nos Estados Unidos seria o Social Security Number, ou ITIN, para estrangeiros. Em Portugal seria o NIF, na Espanha seria o NIF, aqui no Brasil o CPF, e lá no Paraguai é o RUC, que nada mais é do que o registro de contribuinte como residente temporário. Você então declara a saída do Brasil, para que você não seja bitributado, e então você cumpriu os requisitos para se tornar residente fiscal no Paraguai. Portanto, para alterar a residência fiscal ao Paraguai é relativamente simples. Enquanto o Brasil requer uma presença de 183 dias ao estrangeiro,
enquanto os Estados Unidos requer visto permanente e também a presença física por determinado período, 183 dias, e grande maioria dos países assim requerem, para ser residente fiscal no Paraguai, basta ter a sua residência temporária concedida e um RUC ativo. E isso demora mais ou menos 60 dias. É um prazo relativamente curto e uma vez que você consiga a sua residência fiscal, você pode dar então a sua declaração de saída no Brasil e você deixa de ser residente fiscal, deixa de ter que pagar imposto no Brasil e vai se submeter a uma outra legislação, que é a legislação paraguaia, que cobra imposto tão somente de renda que é gerada dentro do Paraguai. Portanto, se você tem uma atividade econômica fora do Paraguai e você é residente do Paraguai ou residente fiscal no Paraguai, você não vai pagar imposto no Paraguai e dependendo do modelo de negócio, dependendo de como você estrutura a sua operação, essa redução de carga tributária em algumas vezes poderá tender a zero. Continuando aqui. Tá bom, Ricardo, mas eu saio do Brasil, eu preciso morar no Paraguai para manter o meu status de residente fiscal? Não. Você precisa, pelo menos a cada um ano, estar no Paraguai, ficar alguns dias no Paraguai, para manter o seu status de residente temporário. O Paraguai não exige que você tenha lá residência fixa, mas você precisa ter um ânimo, ter uma demonstração de que você está vinculado de alguma maneira ao Paraguai. E eu fiz aqui uns cálculos para que você possa ter uma tributação baixa. Talvez aqueles que são mais nômades, aqueles que gostam de estar mudando, achem esses cálculos interessantes, né? Estou mostrando aqui uma alternativa para que você possa ter fixos ou diversos domicílios. Então imagine alguém que fique 60 dias no Paraguai, no máximo 90 dias nos Estados Unidos, 90 dias na Europa, 120 dias no Brasil. Você consegue então manter o seu status de residente tributário ou residente fiscal no Paraguai sem se tornar residente tributário em outros países, de maneira que neste modelo as suas chances de tributação são baixas, tá? Tem gente que faz isso, tem muita gente que se estrutura quando faz os cálculos de quanto essa economia tributária vai gerar, que mal tem viajar um pouco e deixar de pagar imposto, né? Fiz aqui um quadro comparativo, melhor dizendo, entre Brasil e Paraguai. Desculpa, não é o Brasil e Estados Unidos, não. Vamos lá. Nós temos aqui, como eu disse, no Brasil é o princípio da universalidade, no Paraguai é o princípio da territorialidade. Ou seja, no Brasil cobra-se imposto do brasileiro em qualquer renda que ele tenha em qualquer parte do mundo. No Paraguai, apenas a renda gerada dentro do Paraguai. O principal imposto que a gente paga, pessoal, aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo, é o chamado imposto sobre a renda, imposto de renda. No Brasil, quando a gente considera o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro e mesmo adicional, nós temos aí uma alíquota efetiva de 34% sobre o resultado. No Paraguai, esse percentual é 10%. Aqui no Brasil a gente sabe que há muitas incidências sobre inclusive o faturamento, lucro presumido, simples nacional. No Paraguai, na verdade, a base de cálculo é o resultado e a alíquota é 10%. Aqui no Brasil nós temos imposto sobre os dividendos, entrou em vigor desse mês. Rendimentos, ou melhor dizendo, dividendos acima de R$50 mil são cobrados, são taxados a 10% sobre a distribuição, quando a distribuição excede 50 mil mensais. No Paraguai, esse valor é de 8%, mas tão somente para os dividendos oferidos dentro do território paraguaio, não fora. Sobre as pessoas físicas, né?
Aqui nós temos o imposto progressivo, que vai até 27,5%, como vocês bem sabem. No Paraguai, essa renda ela é tributada, mais uma vez, renda gerada dentro do Paraguai, 8%, 9% e 10%, conforme a faixa de renda, tá certo? Ganho de capital no Paraguai é de 10%, Brasil 15% a 22%. Como é que eu deixo de ser residente fiscal? Da mesma maneira que no Brasil, lá no Paraguai, eu dou baixa do meu RUC, faço a minha declaração de saída. Nós estamos agora aqui no Brasil com a implementação da reforma tributária, dando aí origem ao nosso IVA. Estamos numa fase de transição, IBS mais CBS. E nós estamos estimando que essas alíquotas serão 26% a 28%. No Paraguai é 10%. E há uma série de situações que você pode conseguir isenções e suspensão. Há muitos incentivos para exportação no Paraguai, o que não é o caso aqui do Brasil. Aqueles que têm o certificado de origem do Mercosul podem exportar do Paraguai ao Brasil sem pagar naturalmente o imposto sobre importação. Para constituir a empresa no Paraguai, você pode ser estrangeiro, mas o diretor precisa ter residência legal, ou seja, tem que pelo menos ter um RUC ativo. No Brasil, você pode ter sócio estrangeiro, mas o sócio sócio estrangeiro, administrador estrangeiro, mas o administrador vai precisar de um representante local. E como eu comentei com vocês, a residência fiscal no Paraguai ela é rápida, você se torna residente fiscal rapidamente, no prazo de 60 dias aproximadamente, enquanto que no Brasil essa residência fiscal demora pelo menos você precisa estar no Brasil 183 dias, tá certo? Então, cobrimos uma parte importante do nosso encontro, que é explicar o conceito de residência fiscal. Todo mundo fala, mas quais são as vantagens, ou algumas das vantagens de se tornar residente fiscal no Paraguai? A principal vantagem é que o Paraguai só cobra imposto de renda oferida dentro dos limites do seu território. E mesmo assim, as alíquotas são bem menores quando comparadas com outros países. Renda fora do Paraguai, ela não é alcançada pelo Paraguai e dependendo de como você estrutura essa sua operação, você vai ter uma redução significativa dos valores a serem pagos a título de impostos. Vamos falar agora sobre importação e exportação, que também é um outro conjunto de oportunidades sob a ótica do Paraguai. Existe um tema amplo que é o chamado regime de admissão temporária. O que é isso? Cada vez que uma empresa no Paraguai importa insumos para que ela possa então manufaturar e exportar produtos acabados, nós temos temos espécies de regime de admissão temporária. O mais conhecido é o regime da Lei Maquila, que a gente vai falar daqui a pouco, mas qualquer empresa, ainda que não se qualifique pelo regime Maquila, quando ele importa insumos e exporta, ao importar, ele não vai pagar nenhum imposto, zero. Aqui no Brasil, nós pagamos II, IPI, PIS, COFINS e ICMS na importação. No Paraguai, quando a gente importa para fins de exportação pelo regime de admissão temporária, não há essa incidência. No Brasil, nós temos também alguns regimes parecidos, como o drawback, mas tem muita diferença, porque no Paraguai, como regra geral, a alíquota que incide sobre o imposto de renda, ela vai ser no máximo 10%. Agora, se o empresário se qualificar para a Lei Maquila, o que é isso? A Lei Maquila, ela exige que exista um mínimo de transformação no produto. Você importa insumos e você então exporta produto acabado, e ao fazer isso, você não paga
imposto na entrada do produto importado e na saída você vai pagar apenas 1% sobre o valor do invoice. Então veja só, aqui no Brasil, por mais incentivo que você possa ter, na exportação você vai ter que reconhecer a receita e a receita ela vai integrar a base de cálculo para fins de imposto de renda e você vai pagar 34% do seu resultado. No Paraguai, você, ao importar para finalidades de exportar, você paga 0% de entrada, ou 0% da entrada do produto, e paga apenas 1% no seu invoice de saída. Agora, se você tiver interesse de vender para os países do Mercosul, você pode, usando a Lei Maquila e cumprindo um percentual de custo, que é 40% de composição do seu custo sendo formado por insumos regionais e no máximo 60% dos seus insumos vindo de fora da região, é a chamada regra 60-40, você consegue um certificado de origem do Paraguai e aí você pode exportar dentro do bloco do Mercosul, exportar ao Brasil sem pagar o imposto de importação. Em outras palavras, você traz para o Paraguai a 0%, cumpre esses percentuais do seu processo produtivo, exporta ao Brasil, pagando apenas 1% na saída e ao adentrar a mercadoria, ao adentrar o território brasileiro, não vai pagar o imposto de importação, tá certo? Então, esse é um outro benefício de produzir lá no Paraguai. E eu queria aproveitar o momento, está na crista da onda, vocês devem ter acompanhado aí toda a discussão, todo o noticiário acerca da assinatura do acordo do Mercosul e União Europeia. Esse acordo foi discutido por 25 anos, desde 1999, houve uma série de rodadas, uma série de discussões, mas o momento geopolítico, o momento geoeconômico estava meio que isolando a União Europeia. A gente tem aqui no continente americano a posição do Donald Trump, que é uma posição truculenta, é uma posição de um Estados Unidos Make America Great Again. Nós temos no Oriente a China exercendo um papel de domínio dentro daquela região, vemos a Rússia invadindo a Ucrânia e a União Europeia meio que assistindo a todos esses episódios, e ela então, em razão de todos esses desdobramentos, trabalhou, negociou as resistências, principalmente na área agrícola, e firmou, o parlamento então autorizou, o Conselho Europeu autorizou que a assinatura desse acordo acontecesse. Agora ele vai ser validado pelo Parlamento Europeu e vai ser validado pelos demais parlamentos aqui dos países do bloco do Mercosul. Qual que é o grande agregado de tudo isso? O agregado de tudo isso é que esse acordo, que muito provavelmente em termos práticos vai estar em vigor a partir do segundo semestre desse ano, criou a maior área de livre comércio do mundo. Então, muitos produtos vão ingressar na União Europeia sem pagamento de imposto de importação, da mesma maneira que esses produtos ingressarão nos países do bloco do Mercosul sem a incidência do imposto de importação. Vale dizer, criou-se uma área de 700 milhões de pessoas aproximadamente. Então, o Paraguai está dentro dessa área. Então, quando você importa insumos e produz importando com 0% de entrada e exporta pagando 1% na sua saída, num mercado tão grande, é uma oportunidade. E aí vocês podem perguntar, mas eu preciso ter uma indústria no Paraguai para fazer isso? Eu preciso investir
para ter uma planta? Na verdade, não. Na verdade, você pode constituir uma empresa no Paraguai e pode terceirizar o processo industrial, até mesmo para empresas brasileiras. De maneira que o que mais importa é que a importadora seja uma empresa paraguaia, e aí você então poderá, por meio de produção própria ou terceirizando a produção, se beneficiar de tudo aquilo que nós falamos aqui. Se beneficiar das questões de residência fiscal, se beneficiar das questões relativas a zero da importação, se beneficiar da Lei Maquila, e que vai te colocar com 1% de saída e ainda poder vender tanto no bloco do Mercosul como no bloco da União Europeia por força desse tratado, assim que estiver em vigor, ok? Então, vantagens que eu posso listar resumidamente do Paraguai e União Europeia. Nós temos aí uma vantagem competitiva em razão do modelo de regime de admissão temporária, legislação tributária muito mais favorável quando comparado ao Brasil e o ingresso no maior mercado do mundo. Eu coloquei aqui um exemplo hipotético de fluxo, tá certo? Então vamos imaginar aqui que nós resolvamos nos associar, montar aí uma atividade produtiva, mas a gente não quer fazer o investimento de montar uma indústria no Paraguai. Estamos sem esse dinheiro, mas a gente quer importar pelo Paraguai. Então o que a gente faz? A gente vai lá, constitui a empresa, a gente consegue então a nossa residência temporária, consegue o nosso RUC, passamos então a ser os diretores da empresa que a gente vai constituir no Paraguai, fazemos a importação de insumos, grande parte dos insumos virão da China, tá certo? Aí a gente vai observar aquela regra, 60-40, para que a gente possa se qualificar para a Lei Maquila. Essa qualificação é um processo que pode demorar aí 90 a 120 dias para ser aprovado. E aí, quando a gente então está aprovado, a gente pode vender para o bloco do Mercosul e pode apenas fazer a incidência de 1% na saída dos produtos. Mas, o que a gente faz? A gente importa e aí a gente envia os bens para o Brasil no regime de exportação temporária, para que os bens possam ser, então, possam sofrer um processo de manufatura aqui mesmo no Brasil, tá certo? E aí, esse produto, tudo está acontecendo por meio da empresa no Paraguai, mas nós terceirizamos parte da produção para a empresa brasileira e o produto no Brasil, ele poderá ser reexportado. E qual é a vantagem, né? Nós podemos, aqueles empresários que já têm atividade produtiva no Brasil, aqueles empresários que querem se beneficiar do Paraguai, mas não querem fazer o investimento, ou neste momento não têm a disponibilidade financeira, eles podem sim importar e terceirizar a sua produção, inclusive para empresas situadas aqui no Brasil para fazer o seu processo produtivo, tá certo? Conclusão: o Paraguai ele cobra impostos relativo a rendas auferidas dentro do território. Mesmo dentro do território, a legislação ela é muito mais favorável. Ela cobra de 8% a 10% sobre a renda para pessoa física ou pessoa jurídica. Ela cobra IVA de 8% a 10%. Ela tem uma cobrança de 8% sobre os dividendos. O Paraguai tem um regime de admissão temporária que te permite zerar os produtos na importação. E quando você faz a exportação, você pode, caso seja concedida a você a maquila, você poderá ter como incidência apenas 1% no valor da invoice, que é muito diferente daquilo que nós temos no Brasil, que basicamente é 34% do seu resultado. Tá? O Paraguai, para que você possa então ter o certificado de origem, nós temos que observar essa
essa proporção na formação do custo do produto, 40, 60. E chama atenção aqui para o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que criou a maior área de livre comércio do mundo, razão pela qual eu vejo com muito bons olhos, no momento que a gente vive aqui no Brasil, pensar estrategicamente num caminho, num modelo que considere Paraguai. Como é que eu me torno residente fiscal no Paraguai? É um processo relativamente simples. Você precisa, então, fazer uma viagem, comparecer, né, lá ou contratar alguém para fazer isso para você e ter o início do processo de residência temporária, conseguir o seu número fiscal. Esse é um processo chamado RUC, esse é um processo que demora aproximadamente 60 dias e isso te torna residente fiscal no Paraguai. Você dá saída no Brasil e deixa, portanto, de se submeter à legislação tributária aqui no Brasil e poderá, então, fruir desse novo modelo, dessa carga tributária que eu estou tratando aqui com vocês. Eu procurei fazer um resumo geral, porque eu acho que o mais importante nesse momento é a gente poder responder algumas dúvidas que eventualmente vocês tenham. E eu então aqui estou encerrando a primeira parte do nosso encontro. E aí agora eu fico à disposição para a gente poder discutir, falarmos sobre algumas dúvidas que vocês tenham e abro agora então para perguntas e respostas. E fiquei dentro do tempo que eu queria, não queria ultrapassar 35 minutos, passei 1 minuto. Então, abro agora para perguntas e respostas e fiquem à vontade para questionar tanto aqui no Instagram como também aqui no Zoom. Se ninguém tiver pergunta, eu vou perguntar, hein? Doutora Natália, como é que... Ô, Felipe. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Fiquei interessante a sua apresentação, doutor. Queria esclarecer aqui uma dúvida que eu não sei se é comum a todos, porque no seu exemplo inicial, que você até citou o caso de um profissional de serviços, você até deu o exemplo do serviço de tecnologia, mas poderia ser de qualquer serviço, que presta serviço aos Estados Unidos, tem residência no Paraguai e chega próximo de zero na tarifação. E aí depois veio com o tema da McKinsey. E o exemplo ficou muito pautado em produto. Também seria aplicável a serviço? Na verdade, Maquila é um modelo para importação de produtos e manufatura, ok? É manufatura. Então, haveria a necessidade da intervenção industrial. Você importa insumos, manufatura e exporta. Então, não se aplicaria a serviços. Ok, obrigado. Tá bom? Obrigado pela pergunta, Felipe. Mais alguém gostaria de... Tem uma pergunta no chat. Opa, fala pra gente, Natália, qual que é? Esse profissional reside na fronteira seca e trabalha em ambos países, mas reside de fato no Paraguai. Pode declarar e recolher renda nos dois separadamente? Interessante. Você pode ter dupla residência fiscal. Você pode ser residente fiscal no Paraguai e pode ser residente fiscal no Brasil. Não é a melhor estratégia, porque se você é residente fiscal em 2 países, você vai ter que cumprir com as obrigações acessórias tanto do Paraguai como do Brasil. Entenda, você vai ter que fazer declaração de renda e tem que também pagar impostos nos 2 países. Então, eu diria que o melhor caminho é você
fazer a declaração de saída em um país e entregar a sua declaração apenas, no caso aqui, no Paraguai, né? Mas sim, é possível você entregar declarações e ser residente fiscal nos dois países. Espero ter respondido. Obrigado você, Elisa. Eu não sei se no Instagram, me ajuda aí, Mônica, se tem perguntas, mas fiquem à vontade aí para perguntar. E eu também tenho algumas perguntas para vocês, hein? Vou dar mais um tempinho para que vocês possam fazer aí a sua ponderação. Ficou claro a questão de residência fiscal? Ou seja, o que é residência fiscal? É o atributo de um Estado cobrar imposto. Quem é residente fiscal no Paraguai? Ele só está obrigado a pagar imposto sobre renda gerada dentro do Paraguai. Ok? Então vamos imaginar. Estou aqui vendo o Daniel Godinho, né? Vamos imaginar que o Daniel Godinho tenha vários imóveis, uma renda passiva de aluguel, e ele é residente fiscal no Paraguai. Esses imóveis estão localizados aqui no Brasil. Ele paga imposto no Paraguai? Não. Ele só vai pagar imposto. Aliás, se ele não for residente aqui no Brasil, residente fiscal, né, ele não pagaria imposto aqui no Brasil, mas teria que pagar se mandasse o dinheiro para fora como não residente. Mas, Daniel, compre os imóveis aí que a gente te ajuda a pagar menos imposto. Tem uma outra pergunta no chat, qual que é? Em média, quanto tempo pode demorar entre pedido e deferimento de residência fiscal, abertura de empresa e aprovação para uso da máquina? Tá no mudo. Continua no mudo. Aqui o Pedro me mutou aqui. Vamos lá. Para obter a residência fiscal, 60 dias, com o RUC. Abertura de empresa, o mesmo prazo. Agora, depois que você abre a empresa e tudo mais, e você apresenta o processo da maquila, mais uns 60 dias. Então, todo o processo seria aproximadamente 120 dias. Ok? Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Ficou animado, hein, Daniel? Vamos lá. A pergunta é a seguinte: se eu tenho uma empresa no Brasil, não sei se vocês estão me ouvindo aí, mas se eu tenho uma empresa no Brasil e eu faço isso que você sugeriu, né? Eu dou saída da residência fiscal no Brasil e me torno residente fiscal no Paraguai. Aí, nesse caso, eu vou pagar o tributo normalmente na pessoa jurídica, mas na pessoa física eu não preciso pagar aqui no Brasil. Vamos lá. A pergunta do Daniel é a seguinte: se eu tenho imóveis alugados no Brasil e eu mudei a minha residência fiscal para o Paraguai. No caso, se eu tivesse uma empresa. Sim. Esses imóveis estão dentro de uma pessoa jurídica. Ou eu gero renda dentro de uma pessoa jurídica. Mas eu tenho residência como pessoa física no Paraguai. Tá certo? Como é que fica a questão da tributação? Veja, lá no Paraguai, você não vai pagar imposto, porque, como eu disse, o Paraguai só cobra imposto daquilo que for gerado, de renda que for gerada dentro do Paraguai. No Brasil, você vai pagar o imposto da pessoa jurídica
E quando você for fazer a distribuição disso para como dividendos para você, lá no Paraguai, você vai pagar 10%, tá? No momento da distribuição. Porque a distribuição de dividendos para a pessoa física é 10%. Então não tem como você fugir dessa incidência e você tem que pagar os 10%. A única maneira de você eventualmente não pagar é se você constituir uma holding ou uma outra pessoa jurídica que participe dessa pessoa produtiva, que gera renda, e você fazer a distribuição para esta pessoa jurídica, em vez de fazer a distribuição para você como pessoa física. E aí, tanto quanto possível, pagar as despesas dentro dessa pessoa jurídica. Mas, se você fizer a distribuição à pessoa física, você pagaria, porque o Brasil adota o princípio da fonte. Como a renda foi gerada aqui no Brasil, mesmo que ela seja distribuída a alguém que não é residente fiscal no Brasil, pelo princípio da fonte, ele vai reter os 10%, mas se você estivesse em um outro país, seria pior, porque nos Estados Unidos você teria que informar ao governo americano o recebimento dessa renda, que iria aumentar a sua base de cálculo nos Estados Unidos. E aí você correria o risco de pagar imposto no Brasil e nos Estados Unidos. A vantagem do Paraguai é que você não onera a sua incidência porque você se tornou residente fiscal no Paraguai. Expliquei? Explicou. Obrigado, doutor Leite. Imagina, é isso. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Nós estamos chegando aqui já a 50 minutos de encontro, 50 minutos de live, e eu queria já partir para o encerramento, né? Primeiro agradecer aí o prestígio de ter vocês nos ouvindo, agradecer a sua participação e convidá-los no seu dia a dia a ponderar a respeito de alternativas que possam reduzir a sua incidência tributária. Nós estamos aqui falando de uma delas, que é a alteração de residência fiscal para o Paraguai. Mas há muitas outras que podem ser intentadas dentro da legalidade. Nós estamos dando início aí a um momento importante, que é a implementação da reforma tributária. Vamos sentir no bolso, infelizmente, essa implementação. Muitas empresas ainda não conhecem plenamente todos esses efeitos, tampouco as pessoas físicas conhecem plenamente esses efeitos. A internacionalização, ou seja, uma visão macro, ampla, conhecendo princípios tributários internacionais e legislação de outros países, pode sim ajudar na redução dessas incidências. Todos nós passamos muito tempo trabalhando para gerar renda e patrimônio. E a gente precisa ter uma estratégia importante, uma estratégia campeã, uma estratégia vencedora, para que a gente não pague mais impostos daquilo que é necessário. Então, hoje o encontro foi sobre o Paraguai, mas teremos outros encontros sobre outros temas visando a otimização dos nossos recursos. Hoje, para que vocês possam ter uma ideia, o Brasil ele cobra aproximadamente 34% do PIB em carga tributária. É muito elevada. E não há sinalização de redução dessa carga tributária. Portanto, olhar para o teu caixa e encontrar maneiras de redução tributária dentro da legalidade, dentro daquilo que a legislação permite. Vamos usar um termo que eu não gosto muito, das brechas legais. Se é brecha e se é legal, é legal. Então a gente tem que olhar tudo isso para que a gente possa fazer aí bom uso dos nossos recursos e evitar pagar mais imposto do que o necessário. Então eu agradeço mais uma vez, a gente vai encerrando por aqui esse nosso encontro e
E fica aí o convite para outras oportunidades. Vamos falar sobre outros temas e, pessoal, muito obrigado por estarem conosco. Agradeço o pessoal do Instagram, agradeço o pessoal aqui do Zoom, agradeço também todo mundo que contribuiu para que a gente pudesse ter esse encontro. Outras perguntas podem encaminhar para nós. A Mônica, que conduziu bastante esforços para organizar, né? Ela vai entrar em contato com vocês. O Pedro também, que nos ajudou, a gente agradece imensamente. A doutora Natália, que supervisionou tudo isso, e agradeço mais uma vez a participação de todos e desde já fica o convite para os próximos encontros. Forte abraço, pessoal. Até mais, hein? Muito obrigado. Boa noite.